Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação a um vídeo do professor Ricardo Marcílio, que acabou de sair, falando a respeito da nova colaboração entre Brasil e China no cenário global, especialmente frente às ameaças e aos tarifaços impostos pelos Estados Unidos, que é um tema muito importante para a gente prestar atenção agora. Mas antes de começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se gostarem dele, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e compartilhem o vídeo com os amigos para trazer mais gente para a discussão. E se quiserem ajudar o canal de forma direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da sua tela agora. Então, sem mais delongas, comecemos. E dentro dessa premissa, o Brasil lançou esse memorando alegando maior cooperação com a Rússia e com a China. Divulgou isso no Diário Oficial da União. Para a Rússia, o Brasil fala de estreitar a comunicação direta, inclusive com eventos presenciais de engenheiros, consultoria entre os dois países. Fala também de troca de informações técnicas em áreas de interesse conjunto e maior cooperação econômica. Com a China, o memorando... A gente tem que lembrar que a Rússia tem um papel importante na economia brasileira, especialmente porque é a maior exportadora de fertilizantes para o Brasil, e como o Brasil é um país basicamente agroexportador ainda, então isso é de uma importância vital para a nossa economia. Então faz sentido estreitar os laços com a Rússia, mesmo apesar da controvérsia com a guerra na Ucrânia e por aí vai. Ele foi ainda mais longe. Ele reforçou alguns acordos que tinham sido assinados no mês passado, falando, por exemplo, de questão de mudanças climáticas, a COP30, a tão polêmica COP30, porque o Brasil não está oferecendo uma infraestrutura adequada para os países se mobilizarem e estabelecerem reuniões ali em Belém. A gente tem, né, a alegação, por exemplo, que há uma possibilidade de falta de leitos. Houve um esquemático ali, porque alguns motéis foram transformados em hotéis. Algumas áreas, por exemplo, como navios, vão ser utilizados como hotéis na região. Airbnb também, galera, bombando. A gente precisava de pelo menos ali de 30 a 50 mil leitos de espaços ali. Aparentemente, Belém não contava com essa infraestrutura. Então, subiu o preço e você não tem hotéis, pelo menos ali, né, de uma categoria adequada para receber todos esses turistas. É uma preocupação do Brasil. O Brasil confirmou que a China, que lembrando que é o país que mais emite gás carbônico para a atmosfera, mas ao mesmo tempo é o país que mais investe também dinheiro na criação de fontes limpas e alternativas, a Índia falou que vai participar e que vai mandar membros de alta cúpula. Isso é muito importante para o Brasil. O Brasil ele tenta se consolidar, mesmo tendo dados não muito positivos em relação à Amazônia e ao Cerrado. O Brasil, por exemplo, cada vez mais quer exportar e explorar combustíveis fósseis, seja na margem equatorial, por exemplo. O Brasil não consegue oferecer uma infraestrutura adequada em Belém, então ter o apoio da China vai ser super importante. A China anunciou cooperação com o Brasil. A gente teve, por exemplo, a ideia da China continuar a apoiar a NIB, que é a Nova Indústria Brasil. A gente sabe que o atual governo ele tem planos de melhorar ou reforçar a industrialização do Brasil. Isso aqui mereceria um vídeo à parte, né? Mas o Brasil, com erros e acertos, teve alguns governos que pensaram no processo de industrialização. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o governo militar. Desde 85, tanto faz, hein, galera? Sarney, Collor, Lula 1, FHC, Itamar, Bolsonaro. O Brasil não tem planos industriais. A gente vem E isso não é de hoje. O Brasil não tem planos industriais, já é uma questão histórica. A gente tem que lembrar que a primeira vez que o Brasil foi se industrializar de verdade foi por uma questão de necessidade. Foi na época da crise de 29, quando os preços das commodities que o Brasil vendia, especialmente o preço do café, caiu muito. Então o Brasil foi meio que forçado a se industrializar até certo ponto. E isso continuou sendo a tendência até bem recentemente. Agora parece que o governo está instituindo um plano para uma industrialização um pouco mais robusta. A gente viu ali o investimento é grande, então vamos ver o que vai sair disso aí. primarizando a nossa economia. O Brasil vem se desindustrializando. O governo atual alega que esse programa Nova Indústria Brasil, junto com a reforma tributária que pretende reduzir os impostos da indústria e aumentar, aliás, aumentar o imposto, por exemplo, nos serviços,
que é reindustrializar o nosso território. E a China pode ser parceira importante estratégica, segundo, claro, os planos do... Se eles querem estimular a industrialização também, por que eles não diminuem o imposto sobre consumo, fazendo com que as pessoas consumam mais e reforçando o consumo de produtos fabricados no Brasil? É uma ideia para essa reforma tributária. Vamos ver se vai sair. do Brasil. Só que para atrair indústrias para o nosso território, precisam se resolver alguns gargalos econômicos. É questão de transporte, é questão de portos, é questão de comunicação. Para isso, o Brasil faz o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E, mais uma vez, a China vai ter importante papel. Tanto que, por exemplo, a Simone Tebet, no final de semana, falou que a ferrovia bioceânica, que vai conectar o Porto de Ilhéus ao Porto de Xangai, que hoje está sobre viabilidade, estudo de viabilidade, com China e Brasil participando, muito possivelmente vai contar sim com o capital chinês para fazer os investimentos. A China reforçando parceria estratégica. A gente teve a informação, por exemplo, que vai apoiar plano de transformação ecológica e talvez até alguns pontos similares no Road and Belt, a nova Rota da Seda, que é um plano dos chineses de gastar trilhões de dólares em infraestrutura em outros países, para aumentar a cooperação econômica e parceria geopolítica. Ou seja... Aliás, na minha opinião, já passou da hora do Brasil ingressar esse plano, porque seria ótimo, especialmente para a nossa infraestrutura de transporte, que o Brasil tem uma infraestrutura de transporte muito deficitária, e isso, inclusive, encarece os produtos daqui, aumenta aquele chamado custo Brasil. Então, está dentro de um plano que preconiza melhora da infraestrutura de transporte, a infraestrutura logística do país seria sensacional, inclusive para esse projeto do governo de aumentar a industrialização do país. O Brasil está se posicionando junto aos indianos, junto aos russos, possivelmente aqui na área também de cooperação nuclear, não de armas nucleares, né? Mas cooperação nuclear para fins pacíficos e principalmente com os chineses. E dentro dessa lógica, o Xi Jinping... Até porque o Brasil faz parte de uma zona livre de armas nucleares. Toda a América Latina, na verdade, faz parte dessa zona livre por um tratado. Não me lembro se era o Tratado de Tlatelolco. Eu não me lembro se era esse o nome. Um tratado assinado no México. Tornou a América Latina toda uma área livre de armas nucleares. Então o Brasil não poderia ter armas nucleares nem se quisesse. E o Lula, ou seja, chefe de governo do Brasil, chefe de governo da China, tiveram uma ligação ontem, uma ligação de 1 hora. E dentre outros pontos que foram discutidos, a questão da autossuficiência do sul global. A China, ela anunciou importantes parcerias no âmbito dos BRICS. O Brasil esse ano esteve na presidência. A China elogiou a reunião que o Brasil participou. Cooperação do ponto de vista do G20. O G20 hoje talvez seja a principal organização multilateral, excetuando a ONU, mas uma organização que fala mais sobre economia, né? Que consegue juntar os países dos BRICS e os países do G7. A China tratou com o Brasil a questão da paz na Ucrânia, embora eu acho, cara, que principalmente o Brasil vai ser muito negligenciado. Acho que nem os europeus vão ser convidados para dar algum tipo de decisão, algum tipo de opinião. Quanto mais o Brasil, né, que alega que fez o Clube dos Amigos, Amigos pela Paz ali junto com os chineses, e também a questão da COP30, como eu falei, né, que a China anunciou um apoio bem interessante. O Xi Jinping, dentre outras coisas, falou desse ponto da autossuficiência do sul global, colocando: estamos prontos para trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os países do sul global. A China, sim, apoia o povo brasileiro na defesa da sua soberania. Para diminuir justamente a dependência de indústrias do chamado norte global, ou do então chamado ocidente, que é o clubinho dos Estados Unidos, basicamente. São aqueles países do G7, principalmente, que são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, e acho que são só esses, se as minhas contas não estiverem erradas. Mas, enfim, é para diminuir a dependência justamente desses países, o que é acertado também e é importante. Então, a China deu 2 recados importantes. O primeiro recado é que, em toda essa logística, hoje, por exemplo, o próprio governo Trump falou mais uma vez que o Brasil persegue opositores, com Alexandre de Moraes desrespeita os direitos humanos, e aqui, galera, de novo, meu canal não é sobre política, você pode concordar ou não, não é essa a questão. Mas a questão é que é uma ingerência dos Estados Unidos, você pode jogar positivo ou negativa, não é essa discussão,
mas há uma ingerência dos Estados Unidos em questões internas do Brasil. Alguns países, como por exemplo El Salvador, que são amplamente criticados pela comunidade internacional. O Nayib Bukele, por exemplo, ele acabou de anunciar uma reforma constitucional que permite reeleições de maneira indefinidas, não foram alvos de crítica. Aliás, fala que não há violação sistemática dos direitos humanos em El Salvador. Por que será? Aí é porque é sempre assim que acontece, né? Os Estados Unidos estão muito preocupados com os direitos humanos em países que não sejam alinhados com eles. Agora, em países que são alinhados com seus interesses, tipo, por exemplo, pode citar aí a Arábia Saudita, eles não estão nem aí para a questão de direitos humanos. Aí o governo pode ser tão despótico e tirano quanto ele quiser, que não vai ter problema nenhum, não vai ter nenhuma reclamação, nenhuma retaliação, nada disso. E aí, de novo, né, cara? Você pode, por exemplo, El Salvador, o Nayib Bukele, ele pegou um país que estava em guerra. É uma guerra com a atuação de gangues que controlavam mais de 80% do país. Ele teve que tomar atitudes severas, que sim, respeitaram os direitos humanos, mas que trouxe resultados satisfatórios. A gente fala de um El Salvador que tinha 106 homicídios a cada 100 mil habitantes, que passou em 4 anos a ter 1,6. Ou seja, só é um país mais perigoso que o Canadá. E convenhamos que não dá para comparar, né? El Salvador e Canadá, que são realidades diferentes. Então, não estou falando que os resultados não foram satisfatórios, pelo menos na questão da segurança, mas que houve abuso dos direitos humanos, a própria população local coloca, né? Que houve ali alguns tipos de prisões arbitrárias, pessoas que talvez não deveriam ser presas, que estão em meio ao cicote, e os americanos colocaram que não há violação dos direitos humanos em El Salvador. Ou seja, aparentemente a China anunciou, né, um apoio ao Brasil nessa causa e também colocou que o Brasil pode ser um exemplo junto com os chineses de autossuficiência. A ideia, portanto, o próprio Celso Amorim, o Mauro Vieira, o Lula colocam isso, que o Brasil vai ter que buscar alternativas, outros mercados. União Europeia, será que vai finalmente fechar o acordo do Mercosul União Europeia? O Brasil vai estar na presidência aí do Mercosul. Estamos falando de acordo com o Canadá quer fechar um acordo com o Mercosul, acordos com o Sudeste Asiático, seja, por exemplo, com o Vietnã, com a Malásia, com Singapura, que também já foi fechado, parcerias, defesa do Sul Global, o NDB, o Banco dos BRICS, fazendo esses investimentos. Aparentemente, esse é o caminho que o Brasil vai seguir. A gente foi taxado em 50%, quase 35% das nossas exportações, e o Brasil vai ter que achar alternativas. E a alternativa lógica é essa, pelo caminho dos BRICS, que são justamente esse bloco contra-hegemônico que existe para contrabalançar o poder e a influência dos Estados Unidos, principalmente. Dentro dessa lógica, a gente tem talvez a primeira mostra, a primeira prova que os chineses vão ter que dar para a gente. A gente sabe que Estados Unidos e China estão em negociações para um acordo comercial, que mais uma vez o Trump prorrogou por mais 90 dias. O Trump falou que ele já sabe uma boa cartada que a China pode dar para agradar os Estados Unidos. Os chineses, a gente sabe que vocês têm uma demanda de soja, e a gente sabe que o Brasil é um grande parceiro comercial de vocês. Estamos um pouco chateados com o Brasil, hein? Chateados por conta ali de questões políticas, questões judiciais, questões econômicas. Vamos fazer o seguinte: se você quadruplicar a compra de soja dos Estados Unidos, a gente fecha, ou pelo menos se aproxima bastante, de um acordo comercial China e Estados Unidos. Os Estados Unidos é hoje um grande rival do Brasil, é o segundo maior produtor de soja, só perdendo, claro, para os brasileiros. Ou seja, Brasil e Estados Unidos concorrem em vários setores. Um deles é o setor da soja. Olha a posição da China e a gente vai ver se a promessa que o Xi Jinping fez é verdadeira ou não. A China agora está contra a parede. Ela quer, claro, fechar um acordo comercial com os Estados Unidos. Ninguém quer comprar uma guerra comercial com a maior potência econômica do planeta. Para isso, vai ter que deixar de comprar soja do Brasil e comprar soja dos Estados Unidos. No dia seguinte, em que Lula e Xi Jinping se telefonam e falam de autossuficiência e cooperação econômica. E aí fica difícil não achar que isso é uma tentativa de sabotagem desses acordos, porque eles sabem que se a China quadruplicar a sua demanda por soja vinda dos Estados Unidos, isso vai prejudicar profundamente o mercado exportador do Brasil. Então, isso é uma forma de tentar criar uma rusga entre esses dois países. E é uma coisa muito perigosa, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. E aí, será que a China vai cumprir a sua palavra? O próprio Celso Amorim, por exemplo, que eu costumo brincar, né, que é o real ministro das Relações Exteriores, de verdade é o Mauro Vieira.
mas o Mauro Vieira é um cara muito mais político. O Celso Amorim é o ideológico ali por trás. Ele deu uma entrevista ontem no Roda Viva, na TV Cultura, e dentre outros pontos ele colocou que a pressão que os Estados Unidos faz sobre a soja do Brasil é praticamente um estado de guerra. Ele fala que essa informação pelos americanos revela um estado de guerra com o Brasil, porque não é uma coisa ganha na competição comercial, e sim na força. Ou seja, alegando que se os Estados Unidos estão travando uma guerra com o Brasil vai ter que responder também. Ele falou que não existe um sentimento anti-estadunidense, anti-americano, como os americanos tentam vender, mas que o Brasil vai procurar as suas melhores parcerias econômicas e comerciais. Quero saber de você, galera. Qual é o caminho que o Brasil deve seguir, hein? Também quero saber de vocês. Qual é o Brasil que o caminho deve seguir? Ao contrário, qual é o caminho que o Brasil deve seguir? Agora eu quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários, tanto respondendo essa pergunta, quanto dizendo o que acharam do vídeo e dos meus comentários. Também quero pedir para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos para trazer mais gente para a discussão. E se quiserem contribuir diretamente com o canal, vocês podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui embaixo no canto inferior direito da sua tela. Demorou? Um grande abraço a todos, agradeço por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo. Valeu!